Olá, caros ouvintes do Tributário ao Pé do Ouvido. Quem fala aqui é Carlos Renato Cunha. E hoje nós temos a honra de apresentar para vocês um episódio com a professora Bettina Trigger Gruppenmacher, que foi minha orientanda no mestrado e no doutorado, que eu gosto muito, que nos brindou com uma palestra sobre a pandemia e a justiça fiscal. Este episódio ele é fruto de uma parceria com o Instituto de Direito Tributário de Londrina, o IDTL, com a Comissão de Direito Tributário da OAB Londrina, com o Instituto de Direito Tributário de Maringá, o IDTM, e com a Comissão de Direito Tributário da OAB Maringá. Bem, e hoje, seguindo esses nossos objetivos institucionais, teremos a palestra sobre pandemia e justiça fiscal com a doutora Bettina. A doutora Bettina é advogada, fundadora do seu escritório, Trigger Gruppenmacher, advogados associados, é graduada em Direito pela PUC, São Paulo, mestrado em Direito pela PUC em São Paulo, doutora pela Universidade Federal do Paraná e pós-doutora pela Universidade de Lisboa. Então ela vai nos trazer aí para um período aí de 30 a 40 minutos, da sua palestra para falar sobre pandemia e justiça fiscal. E teremos como debatedoras duas outras grandes advogadas, a professora Maria de Fátima Ribeiro, graduada pela UEL, mestre em Ciências Jurídicas e Empresariais pela PUC Rio de Janeiro, doutora em Direito pela PUC São Paulo e pós-doutora em Direito Tributário pela Universidade de Lisboa. E também a doutora Manuela Balarotti Alho da Silva, que é graduada pela UEL e pós-graduada em Direito Tributário pelo IBET. Bem, professora Bettina, um prazer tê-la conosco. Fique à vontade para nos brindar com suas palavras. Obrigado. É uma satisfação. Bom dia a todos. Agradeço imensamente o convite de ambos os institutos, de Direito Tributário de Maringá e de Londrina. É uma satisfação estar mais uma vez aqui com vocês, agora virtualmente, já como foi anunciado, já estivemos presencialmente juntos em outras oportunidades. E agora, enfim, em face dessa pandemia, que também é objeto da nossa análise de hoje, estamos aqui nesse ambiente virtual para falar sobre justiça fiscal e pandemia. Então, eu agradeço o convite, a lembrança do meu nome, é sempre uma honra para mim. Pois bem, vamos refletir um pouquinho sobre o momento que nós estamos vivendo e sobre a ideia de justiça fiscal nesse momento, né? É óbvio que nós não estamos num estado de normalidade, estamos vivendo uma crise sanitária e econômica, em pleno estado de calamidade pública, ostentando elevados índices de morte e doentes todos os dias, com repercussão direta sobre a economia, a atividade econômica e a vida, enfim, de todos nós. E nós, na condição de advogados na área tributária, temos uma especial função. Eu tenho dito que todas as vezes que a gente se encontra diante de um momento de crise ou em um momento de crise, eu sinto mais o peso, vamos assim dizer, de atuar na área tributária ou a responsabilidade de atuar na área tributária, porque a gente observa nesses momentos de crise que a tributação e que o direito tributário tem extrema relevância, já que nós estamos falando de dinheiro, né? E dinheiro pode não ser a solução para tudo, mas é a solução para muitas coisas e principalmente para situações de crise, né? E situações de crise como essa que nós estamos vivendo, em que a palavra de ordem é solidariedade. A solidariedade envolve, naturalmente, uma atuação pessoal e individual de cada um de nós em relação ao próximo, mas envolve também uma atuação do Estado em relação à sociedade.
E o Estado, em relação à sociedade, atua, na verdade, no que, vamos assim dizer, sob o viés financeiro, econômico, de recursos, efetivamente, né? O Estado tem que contribuir não só com a sua presença, mas também com recursos para arrefecer um pouco, mitigar um pouco a crise que todos nós estamos vivendo. Então, quando a gente fala em justiça fiscal na tributação, a ideia, na verdade, não é o principal foco, não é a justiça fiscal, mas sim a justiça social, né? E, embora esse seja um momento de crise pandêmico, em que a palavra de ordem seja solidariedade, naturalmente a ideia de solidariedade é uma ideia íncita a qualquer sociedade. Agora nós estamos observando e buscando a solidariedade num maior grau, com maior intensidade, já que nós estamos em pleno estado de calamidade pública. Mas a gente sempre busca, né, e persegue a ideia de solidariedade social. E o direito tributário tem um papel importante nessa ideia de solidariedade social e de bem-estar social. Então, a ideia do bem-estar social, aquele estado de bem-estar social, está intimamente relacionada com a ideia de justiça fiscal. Agora, a ideia de justiça fiscal é a mesma no momento de crise e no momento de normalidade? Esse é o questionamento que me parece que deve inaugurar o nosso raciocínio. Não, a gente sabe que não é a mesma coisa. Nós temos agora que nos debruçar sobre o direito tributário de uma maneira em que ele se mostre como um eficiente elemento de realização de justiça social e de solução, ou pelo menos de uma solução parcial, em relação aos problemas de crise que nós estamos vivendo. Pois bem, num estado de normalidade, quando a gente fala em justiça fiscal, a gente associa a ideia de justiça fiscal à progressividade da tributação, né? Por quê? Porque eu que tive a satisfação de ter sido aluna, e a Maria de Fátima também, do professor Geraldo Ataliba, ele dizia que observar a capacidade contributiva significa tributar mais quem tem mais, tributar menos quem tem menos, e não tributar quem não tem condição de pagar tributos. Então, isso significa aptidão para contribuir. Pensar numa tributação justa significa pensar nessa equação, né? Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, quem não tem não paga tributos. Mas o fato é que, mesmo fora de um estado de pandemia, essa equação não vamos assim dizer, marcantemente observada no Brasil. O Brasil sabe quais são as dificuldades da sua sociedade e sabe efetivamente qual que seria o mínimo necessário para que uma família com 2 filhos em idade escolar vivesse com dignidade, e divulga isso no site do DIEESE, algo em torno de R$3.000, né? Então, conhece o mínimo existencial e sabe que até 3.000 essa família não poderia estar sujeita a nenhuma forma de tributação. Superado esse valor, e isso assim, considerando uma família com 2 filhos em idade escolar. Na verdade, nós temos vários modelos de família, famílias de homens sozinhos, mulheres sozinhas, com idosos, com pessoas doentes, com 10 filhos, com 3, enfim, o mínimo existencial varia de família para família, mas existe um padrão considerado que é esse ao qual eu acabo de me referir, e que sequer é observado também, inclusive, na isenção do imposto sobre a renda. A isenção do imposto sobre a renda não chega aos R$3.000 e deveria chegar em razão
do mínimo existencial, quer dizer, não chega por falta de vontade política. E aí nós trazemos um outro elemento para a reflexão e para a discussão. Certamente o mesmo professor Geraldo Taliba, se me ouvisse falando isso, se reviraria no túmulo, né? Porque ele era um purista do direito e gostava de analisar tudo apenas à luz das ciências jurídicas. Mas o fato é que, quando a gente fala em justiça fiscal, que a gente busca um mínimo existencial, que a gente fala, como vai falar daqui a pouco, em progressividade, a gente tem que fazer uma análise mais ampla da situação, uma análise que envolva não só as ciências jurídicas, mas também as ciências econômicas e as ciências políticas. Ou seja, a gente tem que conhecer o modelo de político adotado pelo gestor, ou o modelo de política fiscal que o gestor pretende adotar, porque é sobre ele que nós, advogados, vamos nos debruçar no sentido de estudá-lo e fazer as nossas sugestões de melhora ou de ajustes, etc. Então, tudo que nós juristas fazemos é estudar um modelo posto pelos políticos, e isso varia ideologicamente de político para político. Então, eu ontem, numa live também sobre o mesmo tema, eu dizia que participei recentemente de uma outra live para candidatos a vereadores de um partido aqui em Curitiba, que é um partido liberal, e eles perguntavam para mim o que a gente pode fazer para reduzir a carga tributária, dá para a gente, por exemplo, privatizar os serviços de coleta de lixo, em vez de ser um serviço público, a gente passar isso para a iniciativa privada. Então, tudo isso reflete a posição ideológica desses vereadores, vamos assim dizer, desse partido. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque nós, na verdade, o nosso trabalho é nos debruçarmos sobre o modelo que esses gestores elegem, né, em termos de tributação. E esse modelo está realmente muito claro, né, nesse momento de pandemia. A gente tem observado várias iniciativas por parte do poder público no que diz respeito à matéria tributária. Aliás, todos os dias os jornais dedicam fundamentalmente 30% do seu tempo a falar de tributação. Por isso que eu digo que eu acho que o nosso papel enquanto tributaristas, e o mesmo o professor Geraldo Taliba não gostava dessa expressão tributarista, ele dizia que tributarista é quem estuda o CTN, ele estuda a Constituição Federal, mas o fato é que nós tributaristas temos que nos debruçar sobre esses modelos políticos e fazer essa análise sobre justiça fiscal e com vistas à obtenção de uma justiça social, já que nós temos um país altamente desigual, com 14 milhões de famílias em estado de pobreza e miserabilidade, nós temos que buscar, então, os ajustes necessários, sugerir os ajustes necessários no sentido de melhorar o sistema tributário a fim de que ele realize uma das suas tarefas, que é efetivamente a redistribuição de riquezas. Então, a tributação tem várias funções, e por isso que eu reafirmo a importância do direito tributário. Além de financiar as instituições democráticas, a tributação se presta a realizar a extrafiscalidade, atuar ou desenvolver um papel regulatório na sociedade e, além disso, realizar a redistribuição de riquezas. Como que se realiza a redistribuição de riquezas? Através da progressividade da tributação, né? É a progressividade da tributação que retira um pouquinho da riqueza dos mais favorecidos economicamente e
transfere para os menos favorecidos economicamente e, com isso, vai, ao longo de décadas ou até de séculos, realizando a redistribuição de riquezas e a diminuição das diferenças sociais. Por isso é tão importante se falar em justiça fiscal, porque ela é um importante vetor de realização de justiça social. E num estado de normalidade, a gente busca, então, essa ideia de solidariedade na tributação através da progressividade. Há um autor italiano de nome Francesco Moschetti, que escreveu sobre o princípio da capacidade contributiva, tem uma obra que eu considero das mais importantes em matéria de capacidade contributiva, e que foi quem introduziu a ideia de solidariedade na tributação. Solidariedade através da progressividade. O artigo 57 da Constituição Italiana determina a observância da capacidade contributiva para custeio da sociedade e observada a progressividade. Então, a Constituição Italiana, quando enuncia o princípio da capacidade contributiva, conjuntamente com ele já enuncia a progressividade. Nós, no parágrafo 1º do artigo 145, falamos que, sempre que possível, os impostos serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, isso significando, naturalmente, capacidade contributiva, já que são diferentes os conceitos de capacidade econômica e capacidade contributiva. O que nós quisemos dizer mesmo é que se observasse a capacidade contributiva. Mas nesse parágrafo 1º não há qualquer referência à progressividade. No sistema tributário, nós temos fundamentalmente duas referências à progressividade, no IPTU e no Imposto sobre a Renda. Então, nós não temos efetivamente, como o italiano tem, a ideia de solidariedade íncita ou já inserta, né, no direito tributário, expressamente no princípio da capacidade contributiva, mas ela decorre do artigo 3º da Constituição Federal, que diz que nós buscamos uma sociedade livre, justa e solidária. Então, o artigo 3º já enuncia a solidariedade. E quando a gente interpreta o 145, parágrafo 1º, sistematicamente com o artigo 3º, a gente conclui, então, que o ideal, que o certo, seria que o sistema fosse integralmente progressivo, né, para que ele realmente realizasse a solidariedade e a redistribuição de riquezas. Agora, nós midiaticamente sabemos que o problema do sistema tributário brasileiro reside fundamentalmente na sua complexidade e na sua onerosidade. Se a gente transformar um sistema tributário que hoje só tem progressividade no Imposto sobre a Renda e no IPTU, e integralmente progressivo, o que nós vamos ter? Mais complexidade e mais onerosidade. E aí a gente se volta novamente à ideia de justiça, né? Será que um sistema integralmente progressivo ou mais progressivo do que agora seria um sistema justo? Então, assim, é lógico que o que é justo para os italianos, para os europeus em geral, para os americanos, não é o que é justo para o Brasil, porque as sociedades são desiguais e cada um tem um padrão de justiça. A ideia de justiça é uma ideia absolutamente aberta. Justiça é um conceito indeterminado porque é relacionado a uma ideia de... relacionado, não, na verdade... íncito, né, ao plano filosófico. Quando se fala em justiça, a gente está falando de filosofia. O que é justo? Né? A doutrina aristotélica diz que há uma justiça geral e uma justiça individual. A justiça geral é aquela que se guia pelo padrão da moral média da sociedade.
E a justiça individual é o que cada um de nós julga que seja justo. Então, há situações que uns falam, eu acho isso justo, outros falam, eu não acho isso justo. Enfim, a gente tem ouvido aí providências, e eu já vou me referir a elas na sequência, que o Estado pretende tomar nesse momento de pandemia, que uns acham justo, outros não acham justo, segundo seus padrões individuais de justiça. Então, num estado de normalidade, a gente fala em justiça fiscal, relacionando isso à ideia de progressividade da tributação, à ideia de intributabilidade do mínimo existencial e refletindo sobre esses elementos, né, que é o que a gente fazia pelo menos fora da pandemia, porque hoje realmente essa não é a primeira preocupação, já que o Estado tem tomado suas atitudes, como, por exemplo, a adoção de programa de transferências de renda. Então, nós temos hoje o auxílio emergencial, o auxílio à manutenção dos contratos de trabalho, em que o Estado, os empregados reduzem a carga, os empregadores reduzem a carga horária dos empregados e o Estado auxilia no pagamento desses salários. Então, o que acontece é que o Estado tem atuado hoje para diminuir as diferenças sociais e para evitar um caos social, incrementando os programas de transferência de renda, ou pelo menos o Bolsa Família, que é o mais tradicional deles. Então, na verdade, quando a gente está falando num estado de normalidade e em progressividade, nós nos questionamos, bom, tudo bem, e aí como que se dará essa transferência dos mais ricos para os mais pobres se a tributação for progressiva? Através dos programas de transferência de renda, né? Só que isso, eu ontem estava falando sobre esse assunto também e fiz uma referência, como farei agora, ao Carlos Renato, que é de Londrina e que foi meu aluno no doutorado. E quando nós falávamos sobre esse tema nas aulas de doutorado, o Carlos Renato falou, bom, tudo bem, vamos na progressividade, a gente tira renda, vamos assim dizer, do mais rico para transferir para o mais pobre, mas essa renda primeiro passa pelos cofres públicos. Quem disse que o que vai sair do mais rico vai para a mão dos mais pobres, né? E aí a gente entra numa questão de direito financeiro. Então, o que eu estava dizendo é que a gente não pode estudar de maneira isolada ou analisar a tributação apenas à luz das ciências jurídicas, mas temos que analisá-la também à luz das ciências econômicas e das ciências políticas. Então, politicamente, como eu falei, conhecer qual é a opção do modelo político do gestor. E, economicamente, qual a consequência da tributação na economia e qual o seu nível de eficiência em relação a essa questão de redistribuição de riquezas. Nesse momento, a gente associa a ideia de justiça à ideia de eficiência. Para os economistas, eficiência é aquela arrecadação que vamos assim dizer, é o suficiente para cumprir todas as funções estatais. Então, o economista tem uma ideia de eficiência que não é a mesma ideia que o jurista tem de eficiência. O jurista tem a ideia, eficiência econômica para o jurista significa um Estado, uma tributação neutra e que efetivamente possa realizar essa redistribuição de riquezas. Então, a ideia de justiça está muito relacionada à ideia de eficiência. E eficiência significa o alcance da tributação ótima. O que é a tributação ótima para os juristas? É aquela que cumpre a função arrecadatória sem descuidar da ideia de solidariedade na tributação, né? De usar a tributação como um elemento de solidariedade social. Por isso que eu digo que a análise econômica do direito, embora ela seja muito criticada, me parece bastante importante quando a gente busca o estudo
da justiça fiscal para a realização da justiça social. E nesse momento pandêmico, esse cenário, porque eu dei o cenário aqui agora de um momento de normalidade. Isso é o que a gente fala de justiça fiscal num momento de normalidade. Uma justiça redistributiva, que observe o mínimo existencial, que seja progressiva, que tenha uma tributação integralmente progressiva e que alcance níveis de eficiência e neutralidade, né? E no momento de justiça, e no momento de severa crise sanitária e econômica, a justiça fiscal tem o mesmo significado? Me parece que não, né? Que, na verdade, a gente tem que incrementar a ideia de que o tributo tem que diminuir os problemas sociais e econômicos e diminuir as diferenças sociais. Alcançar esse equilíbrio nesse momento é muito difícil, né? Por quê? Esse ponto de equilíbrio? Porque o Estado tem que adotar providências que envolvem a utilização de recursos. Então, nós tivemos, desde logo, né, a adoção de soluções para tranquilizar pessoas naturais e jurídicas, como moratória do FGTS, moratória do Simples Nacional, uma moratória também em relação a contribuições previdenciárias, dilação de prazo para cumprimento de obrigações acessórias, suspensão de prazos em órgãos administrativos de julgamento. A PGFN suspendeu atos de cobrança e transação em condições mais favoráveis. E nós tivemos também redução de carga tributária em relação às contribuições para o Sistema S, IPI, Imposto de Importação, IOF sobre o crédito, para produtos que são necessários para fazer frente à pandemia, como álcool gel, respiradores, etc. Tudo isso envolve recursos. Além desses, né, tivemos o programa aí do auxílio emergencial e aí se começou a falar muito em reforma tributária nesse momento que é absolutamente inoportuno. Então, é isso que eu digo, a gente começa, a gente dá de frente, vamos assim dizer, com uma opção de um gestor que parece equivocada em termos de justiça fiscal e de justiça social. Avançar na discussão da reforma tributária nesse momento é muito equivocado, porque nós vamos... É uma reforma tributária que não vai atender só um momento de calamidade pública, mas vai se prolongar no tempo para depois que, se Deus quiser, isso acabar, né? E nesse momento de calamidade pública, o que a gente ouve? Aumento de tributos. O envio ao Congresso de um projeto, que é o projeto da CBS, que eleva a carga tributária a patamares altíssimos, né? Então, a gente passa de 3,65% e 9,25% para 12% de alíquota de contribuições, né? Que serão substituídas, PIS e COFINS, exceção feita apenas aos bancos, que tem um tratamento privilegiado e nada justo fiscalmente. Aí vem a ideia de justiça individual na tributação. Eu, pessoalmente, me sinto injustiçada, né, como prestadora de serviço. É aquela coisa, eu não acho isso justo, né? Porque as instituições bancárias têm que suportar só 5,8% de tributação de CBS. Porque não tem créditos para tomar, serviços em geral não tem crédito para tomar. Então, uma tributação altamente antisonômica. Nesse mesmo momento em que se encaminha ao Congresso o projeto da contribuição sobre bens e serviços, se fala em fim das deduções
do imposto de renda sobre saúde e educação, que são efetivamente manifestações da justiça fiscal, né? Principalmente num país em que não há fornecimento ou prestação de serviço de saúde e educação de qualidade e que libere o sujeito, vamos assim dizer, o cidadão, de buscar no âmbito privado a saúde e a educação e de poder deduzir essas despesas. Então, está se falando em se pôr fim nessas deduções do imposto de renda, está se falando em tributar dividendos, em se criar uma CPMF. Ontem só se falava em CPMF nos jornais de ontem, em incrementar a arrecadação com vistas a uma repaginação também do programa do Bolsa Família para agora um Renda Brasil, que vai subir lá dos atuais 191 para, enfim, 200 e poucos reais, enfim, vários valores têm se falado, e lógico, o dinheiro não nasce em árvore, da onde nós vamos ter que tirar esses recursos? Mas é óbvio que a gente não precisa agredir a justiça fiscal e comprometer a justiça social incrementando a carga tributária. A gente pode fazer uma reforma administrativa. A gente pode, inclusive, suprimir incentivos e benefícios fiscais, mantendo vivos, vamos assim dizer, e efetivos, só aqueles relacionados à dignidade da pessoa humana. Então, como essas deduções que eu falei agora. Então, me parece que a gente pode ainda refletir se a progressividade seria realmente traria um estado de justiça fiscal para o Brasil. Há várias situações que podem ser pensadas no momento de pandemia que guardam uma relação, uma equivalência com o momento de normalidade. Mas é óbvio que as medidas que estão sendo tomadas agora, o Fernando Scaff, professor da USP, falou esses dias uma frase que tem sido muito repetida, que a gente está indo buscar uma reforma tributária para mostrar que ela é inoportuna. Ele diz o seguinte, é como ir ao supermercado com fome. Nós estamos com fome de recursos, porque nós temos aí o auxílio emergencial, nós temos esses auxílios ao trabalhador, etc. Nós estamos com fome de recursos e indo para uma reforma tributária com essa fome. Qual é a primeira ideia que surge? Aumentar a carga tributária, né? Então, ele falou, não se pode ir buscar uma reforma tributária no momento em que está se precisando de recursos, porque aí essa reforma vai realmente aumentar a carga tributária. Mesma coisa que ir para o supermercado com fome, ir para a reforma tributária precisando de recursos, como a pandemia tem mostrado que é necessário ou tem instado o Estado a fazer esses dispêndios. Enfim, eu estou vendo que eu já falei aqui os meus 30 minutos e vou então arrematando aqui. Essas são as minhas primeiras palavras sobre o que nós propusemos a analisar hoje, e aí eu passo a palavra, então, às debatedoras queridíssimas aí e ao Dr. Elvio para a sequência dos trabalhos. Obrigado, doutora Bettina. Fiz algumas anotações, talvez se a gente não extrapolar o nosso horário eu consiga colocar alguma coisa, mas de logo, para a gente já ir adiantando, professora Maria de Fátima, a palavra está com a senhora. Olá, muito prazer a gente falar aqui com todos, principalmente com a minha querida amiga Bettina, que está hoje brilhantando com a sua exposição. É interessante, gente, porque nós estamos muito em sintonia e praticamente estamos falando nas mesmas condições da nossa linha de pesquisa e trabalho, e certamente eu já esperava ela falar em capacidade contributiva, em progressividade, e a justiça fiscal. Hoje eu fico sempre preocupada com a situação, se antes da pandemia nós já
ou sempre preocupamos com justiça fiscal, ainda mais agora, né? Não é, Betina? Mas principalmente porque nós estamos falando na função social do tributo, na destinação do recurso, da arrecadação tributária. E vem aí a principal importância, além da ciência das finanças que ela mencionou, que a Betina mencionou, temos também a questão primordial do direito financeiro, não é, que vai discutir a receita e a despesa, um ponto muito importante para nós aqui. Mas eu lanço também uma questão que eu acho que é importante em tempos de pandemia, de crise sanitária, nós falarmos na reforma tributária, como mencionou, mas a minha preocupação é sempre como esses recursos vão chegar à sociedade, de uma maneira geral, ou àqueles pequenos contribuintes. Nesses projetos que tramitaram, e principalmente agora com a CBS, há a possibilidade da criação de um fundo de desenvolvimento regional. Eu pergunto a Betina qual é a ideia que ela tem desse fundo, porque preocupamos com a diminuição das desigualdades para que cheguem também os recursos àqueles menores ou menos assistidos, como também é uma luta essa preocupação. E, de outra forma, também pergunto sobre a questão de, nesse momento, ao invés de reforma, trabalhar com investimentos estrangeiros, a vinda, a captação de recursos estrangeiros, para que nós possamos ter mais acesso ao desenvolvimento da economia, com mais acesso à renda e novos postos de trabalho. Então, aí eu gostaria de ouvir a sua posição, parabenizando pela exposição. Ela está muito em sintonia com todas as nossas angústias, né, preocupação, e nós também, como professoras, sabemos que ensinar a justiça fiscal, função social do tributo, é uma situação muito difícil num mundo ou numa realidade de tanto descréditos. Então, lanço essas questões e gostaria de ouvi-la, e fico à disposição também para realmente, se necessário, mais algum esclarecimento. Então, a questão do Fundo de Desenvolvimento Regional é sempre importante, porque nós temos, além de diferenças sociais, diferenças entre classes econômicas, enfim, muito ricos e muito pobres, em termos de pessoa natural, as pessoas políticas de direito público, União, Estados, municípios, Distrito Federal, também nós temos várias desigualdades regionais em termos de desenvolvimento dos estados, dos vários estados do Brasil. Então, acho importante quando a gente fala sobre essas diferenças regionais e desse fundo, né, fazer com que o que for arrecadado seja destinado a um fundo para ser distribuído aos estados com maior dificuldade. Isso possibilitaria, se a gente tivesse esse fundo efetivamente, possibilitaria, quem sabe, até dispensar, como de fato propõe a reforma tributária, uma aprovação no CONFAS de benefícios fiscais, etc., porque nós teríamos uma outra forma de atender às desigualdades regionais. Agora, a par desse fundo, é importante permitir que esses estados ainda tenham um tratamento diferenciado pela Constituição Federal, como tem o estado do Amazonas, por exemplo, né? Manaus, enfim, a possibilidade de conceder benefícios fiscais, mas com todo o cuidado do mundo. Eu acho que a ideia dos benefícios fiscais, eu apenas toquei nessa ideia na minha fala, quando estivemos juntas lá, estudando em Portugal, e a minha ideia era estudar os incentivos e benefícios fiscais, eu realmente me conscientizei de que incentivos e benefícios
não são a mesma, além de não ser a mesma coisa, benefício, na minha opinião, depende de uma contrapartida, mas os incentivos, que são benefícios gratuitos, que não dependem de contrapartida nenhuma, esses podem ser altamente injustos, embora favoreçam as diferenças regionais, muitas vezes eles podem ser injustos, e o fato é que se alguns deixam de pagar, outros terão que pagar por eles, porque as despesas permanecem, né? E aí, fazendo o link com a sua segunda pergunta, essas despesas estão mais elevadas no momento de pandemia, né? E elas poderiam ser financiadas por recursos estrangeiros, vamos assim dizer, recursos de fora. Mas eu acho que, como todos os estados estão enfrentando essa pandemia igualmente, não sei se a gente teria facilidade de angariar esse tipo de recurso, porque está todo mundo com o mesmo nível elevado de despesas, né? A gente ouve também isso anunciado, que os estados têm liberado recursos para fazer frente à pandemia, então está todo mundo tendo que se salvar, né? Que ele salve-se quem puder lá, né? Então, mas seria uma opção, né? Se valer de recursos estrangeiros para, vamos assim dizer, liberar o Brasil do pagamento desses tributos propriamente dito, do pagamento desses recursos, ou auxiliar o Brasil a fazer frente a essas despesas com a pandemia. Eu não sei se respondi a sua pergunta. Sim, claramente. Obrigada. Bem, então, passemos à doutora Manuela para suas ponderações e as perguntas para a doutora Bettina. Doutora Manuela, com você. Bom dia a todos. Antes de mais nada, gostaria de parabenizar a doutora Bettina pela excelente exposição, como sempre. É uma pessoa que admiro muito, então é uma honra estar participando como debatedora aqui de uma palestra dela. Gostaria de agradecer o convite. Quando me passaram, né, esse tema da pandemia e justiça fiscal, uma situação que eu fiquei refletindo e que acho que a doutora, logo no início da exposição, também colocou muito bem, é essa questão se a justiça ela é mutável ou não. O conceito de justiça é um conceito muito vago, né, e muito subjetivo. Então, o que era justo em um determinado momento deixa de ser justo porque aquele contexto em que ele se inseria mudou. Então, a justiça fiscal que a gente tinha antes da pandemia, o que a gente considerava justo, e pensando no fim principal, né, da justiça fiscal, da redistribuição de renda. Então, o que foi implementado no sistema tributário em um momento de normalidade justifica a mudança dessa implementação a mais em decorrência da mudança do que é justo e da justiça fiscal? Ou, de repente, essas modificações que a doutora elencou, inclusive, que foram feitas pelo governo a fim de minimizar os estragos dessa pandemia, seriam justificados pela justiça fiscal ou, de repente, pela função social do tributo? Eu digo assim, o tributo visto sobre um aspecto constitucional e não sob viés das limitações constitucionais ao poder de tributar, mas sim como o tributo, como aquele instrumento que permite ao Estado realizar e garantir em todos os momentos, que é a função dele, os direitos fundamentais previstos constitucionalmente. Então, uma questão que me ficou, e até uma dúvida que eu peço que a doutora esclareça, qual a sua perspectiva se todas essas mudanças são decorrência de uma mudança de um paradigma que nós dissemos agora de justiça fiscal, ou, de repente, essas mudanças são justificadas pela necessidade e a função social do tributo. Se essa função, porque a meu ver, o que me parece é que a função social do tributo englobaria a justiça fiscal, porque a função social do tributo acaba sendo mais ampla do que a justiça fiscal ou não. E aí uma outra questão também que me coloca, e também coloco para a doutora,
é a ponderação entre a justiça fiscal e a neutralidade fiscal em um momento de pandemia. A gente consegue compatibilizar esses dois e como não errar a mão na dosagem desses dois, como não intervir demais na busca da justiça fiscal em um momento que a gente está precisando diminuir as diferenças da pandemia, mas sem influenciar demais também na economia e, de repente, gerar resultados que no futuro vão ser indesejados. É isso que eu coloco para a doutora. Então, obrigada pelos questionamentos. Vou aproveitar para arrematar, então, um pouco o raciocínio. Em relação à questão da justiça e da função social do tributo, qual a função, também é um conceito aberto, a ideia de função social do tributo, qual a função social do tributo e a ideia de justiça nesse momento, se é a mesma coisa que no momento de normalidade. Naturalmente, não é a mesma coisa. No momento de normalidade, a gente estaria buscando ou a progressividade na tributação, ou até a proporcionalidade com a eliminação de incentivos e benefícios fiscais, no sentido de simplificar e desonerar a carga tributária. No momento, a tributação, o Estado tem adotado programas de transferência de renda, que tem beneficiado 20 milhões de famílias, mais ou menos, e isso a gente tem ouvido também, que diminuiu as diferenças sociais. Então, assim, embora seja um momento de crise sanitária e econômica, o auxílio emergencial foi efetivo para não se incrementar as diferenças sociais que já existiam e até reduziu essas diferenças sociais pelo que se anuncia, né? Então, na verdade, a tributação não teria esse papel neste momento de redução das diferenças sociais, porque os programas de transferência de renda estão dando conta disso, né? O que traria uma ideia, na minha opinião, e aí é uma questão individual, de justiça na tributação, seria a redução da carga tributária para que as empresas se mantivessem em pé, a atividade econômica se mantivesse em pé, né? E pudesse manter a geração de empregos, ou manter os níveis de empregabilidade, né? Para que não se fizesse necessário um incremento nos programas de transferência de renda, que a gente pudesse reduzir. Se a gente tem empregos, a gente pode reduzir o número de pessoas favorecidas pelos programas de transferência de renda. Então, para preservar o emprego, a moratória em si que o Estado deu não é suficiente. Aliás, esses tributos, uma hora, vão ter que ser pagos. E quem disse que as empresas terão dinheiro para pagar esses tributos? Então, eu acho que a ideia de justiça fiscal nesse momento seria a desoneração e não a moratória, né? No sentido de que eu pensasse, vamos assim dizer, numa ideia de sustentabilidade da tributação, né? A gente fala em sustentabilidade ambiental, a gente tem que, ou seja, manutenção das riquezas ambientais para manutenção da vida, a gente tem que pensar na manutenção da vida das empresas. E essas empresas não estão tendo capital de giro para se manter vivas. E o que elas ganham está sendo alcançado pela tributação, com vistas a ser mais alcançado ainda. Por isso que eu me referi à reforma tributária. E isso vai acabar com as empresas. Ela vai sufocar as empresas e elas vão fechar as portas, e aí não vai haver riqueza a ser tributada. Aí, o que interessa a função social do tributo se não vai haver o que ser tributado, né? Então, eu acho que a ideia de justiça fiscal nesse momento nos remete a uma ideia de redução da carga tributária, coisa que não está sendo aventada. Está sendo aventado justamente o incremento da carga tributária para fazer frente a esse programa. Não é fácil mesmo. É aquilo que eu já falei 10 vezes, o dinheiro não nasce em árvore. O Estado tem que pagar o auxílio emergencial. Esse dinheiro tem que sair de algum lugar.
vai sair em parte da carga da arrecadação tributária, mas o Estado tem que diminuir as suas despesas. Por isso que, em vez de falar em reforma tributária, tem que falar em reforma administrativa, né? Em diminuição do tamanho do Estado. Então, é nesse sentido que me parece que vai a resposta ao seu primeiro questionamento. E, de fato, neutralidade nesse momento, ali no equilíbrio neutralidade e eficiência da tributação, uma tributação neutral também é difícil de se alcançar. É um momento em que vários conceitos ficam relativizados, né? Porque efetivamente nós estamos vivendo novos tempos que eu espero que não se prolonguem no tempo. Eu também. Muito obrigada, doutora. Doutora Maria de Fátima, doutora Manuela, mais algum questionamento? Não. Não, eu acho que podemos dar oportunidade aos demais participantes. Eu agradeço. Então tá jóia. Tem 2 perguntas aqui no chat, tá? Uma do Dr. Aldo Aranha de Castro. Dr. Aldo é do Mato Grosso do Sul, salvo engano, está aqui nos acompanhando, né? Foi aluno de vocês, da Maria de Fátima, da Betina. Ele fez um mestrado lá na Unimar. Na Unimar, né? Ele fez um texto aqui, trouxe para a gente uma questão de justiça fiscal e imposto sobre grandes fortunas, né? Fez essa correlação e tenta extrair aqui dos nossos palestrantes aquela pergunta que todos fazemos. Por que é tão difícil criar o IGF? Já que temos a regra de competência na Constituição desde pelo menos 1988, né? Já que seria ele aí um indutor de justiça fiscal, né? E ele finaliza aqui, né, dizendo que seria apenas falta de vontade política, né, a não criação. Doutora Betina, o que a senhora pode nos trazer sobre isso? Qual é o seu ponto de vista? Se a doutora Maria de Fátima também quiser colocar algo, Manuela, por favor. Então, eu acho que a dificuldade do imposto sobre grandes fortunas é a de fiscalização, né? Porque grandes fortunas, na verdade, podem estar vertidas em quadros, joias, ou um brilhante, por exemplo, muito grande, num saquinho de joia, num cofre. Como que o fisco vai ter ciência dessas grandes fortunas, né? Então, a fiscalização que é o grande obstáculo à cobrança do imposto sobre grandes fortunas. Por quê? Porque o que o Estado conhece é o que está na conta corrente, só que isso já é alcançado pelo imposto sobre a renda, né? Então, me parece que tributar o imposto sobre grandes fortunas, considerando apenas o dinheiro das pessoas, o que elas têm no banco depositado, em aplicações, etc., é um equívoco e é uma sobreposição do imposto sobre a renda. Agora, o que as grandes fortunas, efetivamente, muitas vezes não estão nos bancos, estão na casa das pessoas. E aí a fiscalização é muito difícil. Esse eu acho que é o motivo pelo qual sempre se encontrou muita dificuldade para tributar grandes fortunas. E aí, Betina, eu lembro que quando o imposto de renda foi modificado com alíquotas menores, foi no sentido de que fosse criado o IGF, mas ele não foi criado até hoje e não voltaram à progressividade com as alíquotas progressivas no imposto de renda. Então, há essa defasagem, que nós já chegamos a ter alíquotas no IR com pessoas físicas, 40% até mais de 45%, não é? A gente tem, de fato, poderia substituir essa tributação do grandes fortunas por alíquotas mais marcantes, quem sabe, do imposto sobre a renda. Mas até isso é temerário nesse país, né? Porque o equívoco de conceitos é muito complicado mesmo.
Bom, já que falamos do imposto de renda, até por conta, na minha visão, a progressividade dele é mitigada, né? Já que a gente não tem uma efetiva atualização da tabela de valor. E acabamos verdadeiramente não tributando renda, mas acabamos tributando patrimônio. Né? Exato. Como a senhora colocou, né? O Diese diz lá nos seus estudos que a faixa de isenção deveria estar por volta de R$3.000. Então, a gente está tributando aí mais de R$1.000 que não seria efetivamente renda, né? Dado essa falta de atualização, né? Pelo menos a inflação, né? Nem isso a gente tem na tabela do imposto de renda. Né? É verdade. Bom, temos mais uma pergunta que é da doutora Rita Valim, né? Ela diz o seguinte para a doutora Bettina: qual seria o papel da extrafiscalidade na realização da justiça fiscal? E é claro, né, Manuela e a professora Maria de Fátima, caso queiram também fazer apontamentos, fiquem à vontade. Olha, é uma pergunta muito importante que demandaria mais meia hora de palestra, né? Mas, assim, quando a gente pensa em extrafiscalidade num estado de normalidade, tá? A gente conclui isso, muitos autores no mundo inteiro já se debruçaram sobre essa ideia de que em relação à extrafiscalidade, não se realiza o princípio da capacidade contributiva. Quando a tributação é extrafiscal, fica afastada a ideia de capacidade contributiva, a não ser no seu limite, que é a vedação da cobrança de tributo com efeito de confisco. Tá? Então, se a gente pensar em se a preocupação for justiça fiscal através da progressividade e redistribuição de riquezas, etc., essa ideia não se realiza quando a cobrança é extrafiscal, porque daí o propósito é outro, é um propósito regulatório, realizar alguma atividade, algum propósito regulatório na economia. Então, uma tributação com propósito regulatório. A tributação com propósito regulatório se distancia um pouco da ideia de justiça fiscal. Justiça fiscal existe quando a tributação é fiscal, né? E não extrafiscal. Na extrafiscalidade, a justiça fiscal fica mais difícil de ser efetivamente observada. Agora, depende da ideia de justiça fiscal que se esteja abraçando. Se eu estou falando em progressividade, aí eu vou dizer, olha, progressividade não combina com extrafiscalidade. São dois caminhos diferentes, que vão para lados diferentes. Se eu estou pensando em extrafiscalidade no sentido de redução da carga tributária para manter manutenção de empregos, etc., daí eu estou falando que é a ideia de justiça fiscal nesse momento, o que eu digo que me parece mais justo? É exatamente essa extrafiscalidade, redução de cargas tributárias para fim de manutenção das empresas, dos negócios e dos empregos. Então, nesse momento de pandemia, a gente pode acomodar as ideias de extrafiscalidade e justiça fiscal se a gente admitir que deve haver uma redução na carga tributária. Obrigado, professora Bettina. A professora Maria de Fátima, Manuela, algum posicionamento? Essa situação da extrafiscalidade, como a doutora Bettina mencionou, é um tema para outra live. E é interessante a gente avaliar, porque talvez a Cláudia Rossi, que fez a pergunta, talvez a preocupação seja também de incentivos fiscais, dados e benefícios concedidos, dependendo, não sei qual é a situação, mas pode às vezes ser um controle mais injusto, com alguns privilégios que podem ser considerados, não é? Então aí, nesse caso também há que se avaliar, acho que um ponto de vista, como a doutora Bettina mencionou, bem interessante também. Bom, deixa eu só confirmar aqui no site, no bate-papo, mais alguma pergunta? Não, nós não temos mais perguntas. Bem, então a gente já pode caminhar aqui para o nosso final, mas antes Marcelo
O Marcelo, perdoe-me, Marcelo. Quer falar Marcelo, quer fazer alguma ponderação, por favor? Bom dia a todos. Só fazer um contraponto, né? Essa questão de imposto sobre grandes fortunas, que foi mencionado, reforma tributária, né? Primeiro, dizer que o momento é totalmente inapropriado para se discutir uma reforma tributária. Esse exemplo que foi mencionado pela Bettina, eu acho que se adequa para o que eu vou dizer. No momento como esse que a gente está vivendo, né, querer falar de reforma tributária é um equívoco. Né? Uma lei boa, ela precisa de maturação, ela precisa de debate. Né? Então, o Ministério da Economia, por mais bem intencionado que esteja, ele já entrega o bolo pronto, né? Praticamente o bolo pronto para as pessoas, e a comunidade dos tributaristas não participa do debate, e todo mundo está lijado desse debate. Né? Então, quantos anos demorou para o Código Tributário Nacional ele ter sido aprovado? Né? Eu assisti a live da Bettina com o Gustavo Brigagão, que eu achei sensacional, inclusive, aquela live, a história, inclusive, a história contada, né? As inúmeras histórias contadas. Né? Quanto tempo foi necessário para aprovar o Código Tributário Nacional, que nunca teve um dispositivo declarado inconstitucional? Né? Então, quer dizer, essa pressa toda que está acontecendo me parece inapropriada. E sobre a questão do imposto sobre grandes fortunas, eu acho que o Brasil ele precisa fazer uma pergunta, que é a seguinte: o que se quer com a tributação? Então, o tributo é só para arrecadar dinheiro para o Estado? Ou o Brasil ele quer implementar realmente políticas públicas por meio da tributação? E aí vem a questão da extrafiscalidade. Acho que essa é a pergunta que tem que ser feita. Tem que parar. É preciso que o Brasil, digamos assim, ele pare e realmente procure responder algumas perguntas antes. Então, veja, vai instituir imposto sobre grandes fortunas, tá? É uma hipótese. Mas por que os estados, eles tributam tão baixo a transmissão causa-morte e doação? Então, quer dizer, é um contrassenso. Enquanto isso, os estados, eles cobram o ICMS de uma forma totalmente desvairada, deturparam com todo o ICMS, acabaram com todo o ICMS, enfim. Então, tem muitas questões que têm que ser resolvidas antes, mas enfim, é só essa anotação. Quero dar os parabéns para a Bettina. A Bettina, ela é uma pessoa iluminada, uma pessoa estudiosa, e além de ser uma liderança, né, não é à toa que ela não tem tempo para fazer mais nada de tantos convites que ela recebe. Né? Então, isso mostra o prestígio que ela tem. Parabéns, Bettina. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Marcelo, pelas ponderações. Eu ia exatamente tocar nesse assunto da reforma tributária e o momento pandêmico. Até um colega aqui colocou, né, a reforma tributária saindo goela abaixo, usando um jargão popular. É basicamente isso, né, porque a pandemia impede efetivamente, na minha visão, não obstante a gente poder ter essas relações aqui, esses encontros virtuais, mas... Bem, na minha visão, a discussão pessoal, tete a tete, ela é muito mais vantajosa, né? E a pandemia tem impedido isso, e isso causa algum tipo de prejuízo na discussão com relação à própria reforma tributária. E aí a gente vai ter inúmeras discussões, né? A gente já tem 3 propostas apresentadas, né, no âmbito do Congresso Nacional, 3 PECs, né? A 45 e a 110 de 2019, a PEC 7 de 2020, e aí, além disso, o projeto de lei 3887, que a doutora Bettina comentou, que trata da CBS. Né? E são, na minha visão, propostas de reforma muito, muito disruptivas, e gera, e aí sim, em razão disso, gera a necessidade de uma discussão ainda maior, né? E com períodos de adaptação muito grande para algumas delas. Bem, e aí fez-me lembrar que eu estou com um livro, estava estudando esses dias e estava aqui com o livro do Alfredo Augusto Becker aberto, e tem uma passagem
em que ele menciona um tributarista italiano, Luigi Einaudi. Ele diz o seguinte, né, isso talvez trate um pouquinho da questão da justiça fiscal, acho que se encaixa muito bem com a visão do contribuinte, né? A gente sempre fala que a finalidade do imposto, né, seria buscar fundos para o cumprimento das obrigações do Estado, né? Mas só que na visão do contribuinte é um pouco diferente. Ele vê o tributo com repugnância. Ele não gosta do tributo, ele acha que alguém está colocando dinheiro, a mão no bolso dele e lhe furtando algo que seria dele próprio, né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho nisso, até para que a gente tenha uma modificação dessa ideia, né? Para que, e aí, eu acho que a finalidade da justiça fiscal, ela traz a possibilidade de mudarmos esse conceito que a gente vê efetivamente dentro da sociedade, né? Bom. Óbvio. Deixa eu fazer uma colocação em relação ao que você falou. Eu concordo com isso que você colocou, mas eu acredito que isso seja resultado do fato de que nós não temos efetivamente um retorno do que nós pagamos. Então, nós pagamos os tributos, mas o Estado não dá esse retorno para nós. Nós não temos um sistema de saúde bom em que efetivamente nós possamos confiar, nós não temos um sistema de educação bom, então a gente paga o tributo, mas a gente tem que pagar a escola particular das crianças, para que eles tenham uma boa educação, a gente tem que pagar um plano de saúde, então eu acho que é daí que decorre esse sentimento do contribuinte de que ele está sendo assaltado quando ele está pagando os tributos. Eu concordo com você, e só para você ter uma ideia, essa expressão aqui foi cunhada em 1959. Essa ideia que trazida pela doutrina italiana aqui, que eu estava... 1950, a obra é de 1959. Olha só, a gente está falando aqui de 61 anos depois. E a impressão lá atrás é a mesma. Né? E hoje a coisa só piorou, talvez em razão de tudo que tem acontecido no nosso país ou mundo afora. Né? Bom, acho que é essa questão que a gente... para a gente fechar aqui. Mais alguém quer colocar alguma ponderação? Que eu já passo para os nossos finalmente, e vou passar aqui para a despedida, né, do Jaime, que e para o Wesley, o Jaime e para o Wesley lá de Maringá. Alguém quer colocar mais alguma coisa dos debatedores, professora Bettina? Só fazer um complemento ao que a Manuela falou. Eu não acho que o contribuinte tem uma repugnância em pagar tributos. O que a gente vê assim, muito mal empregado. O que causa repugnância no contribuinte é você ver, por exemplo, deputados que têm um altíssimo salário, assim, nem podia citar nome, mas vou citar. Aí, você que está sempre aí em voos, você vê o deputado na terça-feira indo trabalhar, com voos pago por nós. Na quinta-feira, ele já está de volta. E somos nós que pagamos essa conta. Nós vemos as moradias dessas pessoas, assim, de altíssimo padrão, e somos nós que pagamos essa conta. Se perguntar para qualquer um de nós se nós concordamos em pagar essas mordomias, ninguém concorda. Então, é isso que causa repugnância. A repugnância é o mau emprego do dinheiro público. É o que eu até tinha colocado uma pergunta e retirei a pergunta, que eu acho que não tem como fazer uma reforma tributária sem antes fazer uma reforma administrativa. O Estado tem que arrecadar para cumprir com as suas obrigações. Por outro lado, a gente não vê de cima para baixo. Quem deveria, de repente, tomar essa iniciativa de fazer essa reforma seriam os próprios deputados, as pessoas que legislam, né? Você não vê elas ali preocupadas em, nessa época de pandemia, reduzir um pouco o seu salário, até porque não teria que se deslocar tanto para Brasília. Nós vamos fazer um sacrifício aqui, nós vamos reduzir. Então, essa disparidade que existe entre o funcionalismo público e o privado, essa efetividade que tem de trabalho, me desculpem, mas a gente vê aí o funcionário público trabalha com uma má vontade danada, ele não é cobrado em razão da estabilidade. Então, tem uma série de coisas que deveria ser revista, que possibilitasse aí um desempenho melhor do Estado. Aí sim poderia se falar, talvez, em reduzir a carga tributária, porque hoje não tem como reduzir. Vai reduzir como? Vai deixar de pagar o funcionalismo público? Vai deixar de pagar o professor? Vai deixar de pagar o juiz, pagar o promotor? Né? Então,
é essa situação que eu acho que a gente tem que trazer para o debate também. Mas é só isso que eu queria. Tá, joia. Ok, obrigado, Jaime. Wesley, suas palavras finais para a gente já ir fechando? Perfeito, obrigado. Parabéns, doutora Bettina, como sempre, né? Aí, show de bola, ouvi-la, doutora Maria de Fátima, doutora Manuela. E, Jaime, só para complementar o que você falou, concordo 100% com as suas palavras aí. E eu acho que, mais especificamente, nós temos 2 outras reformas extremamente relevantes no Congresso, que, ao meu ver, deveriam ser discutidas e resolveria grande parte dos problemas levantados pelo Jaime, que é justamente a reforma administrativa, né, e também a questão do Pacto Federativo, menos Brasília e mais. Aquele jargão do Guedes é uma discussão que existe há muito tempo, né, menos Brasília e mais país, o dinheiro chegar realmente na ponta, que é onde precisa, né? Então, acho que esse é o segredo. Realmente nós devemos aí nos ater a essas situações, cobrar os nossos deputados, e eu acho que é isso. Parabéns aí pela explanação de todos, obrigado de novo, doutora Bettina e Elvio, pela excelente condução aí. Obrigado, Wesley. Obrigado, Jaime, pelas ponderações. Você quer dar um tchauzinho, Jaime? Tá, eu só vou usar uma fala que eu tive com a Rita certa vez. A Rita, a prima dela, ela é esposa do segundo ministro da Grã-Bretanha. E a prima da Rita é uma alta executiva do Google. É isso, Rita, da Google, né? Ele ganha menos que a esposa que está na iniciativa privada, né? Aqui o Estado, não é o Estado para servir o povo, é o povo para servir o Estado. E a gente tem que mudar isso. Que causa indignação essa situação. Você vê, por exemplo, o presidente da Câmara, ele vai nos finais de semana de casa com um jato da Força Aérea, enquanto o povo está ali na dificuldade. Então, esse tipo de coisa que a gente está, né? Mas, assim, enfim, para encerrar, gostaria de parabenizar a doutora Bettina, sempre disposta, né? Sempre, pelo menos em relação ao IDTM, aí sempre que nós precisamos, sempre nos atendeu aí. Parabéns, eu tenho acompanhado aí a sua andança aí nas lives também, né? Doutor Marcelo está ali também, que é um grande parceiro nosso, né? Muito obrigado. Doutora Maria de Fátima dispensa qualquer comentário, né? Ela é a nossa madrinha, mãezona, né? Nossa conselheira, né? E parabenizar todos os colegas aí, hoje o Elvio, que comandou a reunião. Não podemos deixar de agradecer também o Diego, a Isabela e a Manuela, que além de hoje estar fazendo o contraponto, também é secretária. E parabéns ao Wesley, que a gente tem conversado muito aí para tentar... a gente tem percebido, né, Isa, que o nosso ISTA tenha sentido bastante adesão, muitas pessoas pedindo para nos seguir e tal, em razão desses movimentos que nós temos feito. A todos, meu muitíssimo obrigado, parabéns mais uma vez à doutora Bettina, uma boa tarde a todos. E não esqueça, dia 3, nós teremos um evento com o Carlos Daniel, o Wesley. Já me falou. Acho que dia 16. Eu gostaria de alguém de Londrina, ou você, ou o Carlos, para fazer o contraponto. Tá bom? Boa tarde a todos, um abraço. Valéria, Rita, pessoal, Bettina. Só para a gente finalizar aqui, né? Muito obrigado a todos. Professora Bettina, muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite. A Maria de Fátima, Manuela, por terem participado aqui como debatedoras, muito obrigado. Tenham todos um bom restinho de dia, fiquem com Deus e até. Um abraço. Esse podcast é realizado com o apoio da Advise, empresa de software jurídico que há 18 anos moderniza a rotina dos advogados do Brasil. Deixamos aqui o recado de sempre. Curtam nossos perfis e páginas nas redes sociais. No Instagram, Tributário para Ouvido, temos página no Facebook e no LinkedIn, perfil no Twitter, @aoouvido. Envie e-mails com críticas, ideias, sugestões e elogios para o contato@tributarioapedoouvido.com.br. Muito obrigado.